Armin Meiwes nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 e tinha 42 anos na época de sua prisão. Ele nasceu e foi criado na Alemanha. Seu pai era policial e muito rico, tanto que comprou uma mansão com 36 quartos para sua família. Sua vida doméstica, no entanto, era muito tóxica, pois seus pais se casaram quando sua mãe tinha 40 anos e seu pai 21. Segundo Armin, sua mãe era o maior motivo da tensão no lar. Ele afirma que ela era manipuladora, ciumenta e constantemente acusava seu pai de ter casos extraconjugais. Ela era possessiva e suas brigas ficaram tão fora de controle que chegou a ameaçar o marido de morte. Supõe-se que ela não queria ter um filho, mas teve Armin apenas para manter seu marido preso a ela. No entanto, Armin não era filho único, pois ele tinha 2 irmãos mais velhos que eram fruto do primeiro casamento de seu pai. Porém, quando os 2 cresceram o suficiente para irem embora de casa, eles foram porque já não aguentavam mais viver naquele ambiente tóxico. E quando seus irmãos saíram de casa, Armin se sentiu cada vez mais sozinho. Seu pai o abandonou quando ele completou 8 anos de idade, o deixando apenas com sua mãe, que nunca lhe demonstrou nenhum afeto, não era amorosa e basicamente o ignorava, a não ser que fosse para lhe dar ordens para fazer todos os trabalhos domésticos sozinho. Armin não tinha amigos, então pegou muitos hobbies solitários, como por exemplo, ler. Ele começou a ler livros que envolviam canibalismo, e acredita-se que foi daí que veio seu desejo de comer humanos, e ele ficou bastante obcecado com isso. Essa obsessão começou quando ele tinha apenas 10 anos de idade, e aos 19 ele foi para o exército da Alemanha Ocidental, onde ficou por 12 anos. Durante esse tempo que ele esteve no exército, essa distração ajudou a não seguir seus impulsos, que era de devorar um humano. E ele também tentou fazer amizade com mulheres, mas percebeu que não sentia atração sexual por ela, e foi aí que ele começou a questionar sua sexualidade. Além disso, durante esse período ele começou a beber muito e acabou causando 2 acidentes de carro. Por causa de tudo isso, ele foi expulso permanentemente do exército e voltou a morar com a mãe. Depois que Armin voltou para casa, a internet começou a se tornar algo popular. Quando a World Wide Web começou, as coisas eram pouco monitoradas, incluindo coisas que poderiam ser especificamente ilegais. Ele decidiu então começar a vasculhar a internet procurando coisas sobre canibalismo e se deparou com uma comunidade específica para canibais. Esse fórum era chamado de Café Canibal, onde todos se reuniam para discutir suas fantasias, buscar conselhos e às vezes até representar suas fantasias em dramatizações. Armin queria tanto se aparecer nesse fórum de canibalismo que ele ia até o açougue, comprava carne, retalhava ela toda para deixar minimamente parecida com carne humana e tirava fotos para postar no fórum. Esse tipo de atitude por parte dele fez com que as pessoas começassem a idolatrá-lo. No dia 2 de setembro de 1999, sua mãe faleceu, e isso deixou Armin muito feliz. Ele não apenas estava finalmente longe do abuso de sua mãe pelo resto da vida, mas também pôde realmente experimentar seus impulsos, já que não dividia mais a casa com ninguém. Ele acabou pegando um de seus quartos e o transformando em seu calabouço canibal. 2 meses após a morte de sua mãe, ele decidiu que levaria seu fetiche para um próximo nível, um nível extremo. A essa altura, o Fórum Canibal Café já não era mais um local apenas para pessoas que tinham o fetiche de canibalizar alguém, mas também para pessoas que queriam ser devoradas. Se aproveitando disso, o Armin postou uma publicação perguntando se alguém queria ser devorado. Ele precisava de um voluntário, pois acreditava que assim não seria assassinato, pois ele era totalmente contra tirar a vida de alguém que não quisesse aquilo.
Armin não usava apenas o Canibal Café, mas também alguns outros fóruns que ele encontrou na internet e publicava sempre seus anúncios em alemão e inglês. Esse site do Canibal Café não está mais online e a maioria das postagens de Armin foram excluídas quando tudo isso aconteceu. No entanto, ainda há uma ou duas mensagens com a correspondência entre ele e sua vítima. Uma delas diz o seguinte: estou à procura de um jovem entre 18 e 30 anos. Se você tem um corpo normal e está disposto a morrer, então venha até mim. Estou massacrando você e comendo sua carne com tesão. Ele acabou recebendo muitas respostas a esses seus anúncios, no entanto a maioria das pessoas desistia antes mesmo de chegar até sua casa. Entre todas essas pessoas, teve uma que respondeu ao anúncio do Armin, foi até a casa dele e se deitou sobre a mesa. No entanto, quando Armin explicou tudo o que iria acontecer, esse homem começou a entrar em pânico e disse que já não estava mais tão certo de que queria fazer aquilo. E como Armin precisava de um voluntário que estivesse totalmente disposto, ele disse que não tinha problema e se o homem quisesse, poderia ir embora. E foi isso que o homem fez. Ele se levantou e saiu. Armin ficou muito desapontado por as coisas não terem saído do jeito que ele havia planejado, mas estava determinado a encontrar alguém para realizar suas fantasias, e por causa disso continuou a postar fotos falsas de corpos online, onde as pessoas sempre o elogiavam. Ele também pegou outro dos quartos de sua mansão e o transformou na sala do abate. Ao contrário do calabouço canibal, não haviam janelas nessa sala. Haviam muitos ganchos de carne pendurados e até uma gaiola para que ele pudesse manter suas vítimas ali. Depois que isso foi concluído, ele finalmente obteve outra resposta em sua postagem. E esta seria a última resposta que ele receberia, pois Armin finalmente havia encontrado o participante perfeito para sua fantasia. O nome desse participante era Brandes, que tinha 34 anos de idade e era engenheiro. Ele também era casado, mas disse à esposa que era um bicurioso e que queria fazer experiências com homens. Por causa disso, o casal acabou se separando. Armin e Brandes trocaram várias mensagens, e nelas ficava tudo muito bem esclarecido, tudo o que seria feito, a forma como iria acontecer a degustação, digamos assim, e o que seria feito com o corpo do Brandes depois que ele já estivesse sem vida. Na verdade, não foi só o Armin que deu ideias do que queria que fosse feito, o Brandes também deu algumas. Ele disse que queria que seu crânio fosse usado como cinzeiro e também queria comer seu pênis junto com Armin. Então, no dia 9 de março de 2001, Brandes foi até a mansão e os dois tiveram um encontro sexual. Depois que eles terminaram tudo isso, Armin deu a ele algumas pílulas para dormir. Ele fez isso porque não queria que Brandes sentisse nenhuma dor e achava que tomar essas medicações evitaria que isso acontecesse. Armin explicou a Brandes que iria gravar todo o processo, montando sua câmera enquanto Brandes se deitava na mesa. Armin avisou que iria começar com o pênis para que ambos pudessem comê-los juntos, e então começou a cortá-lo, o que levou cerca de 20 segundos. Durante uma entrevista com Armin, ele disse que Brandes sentiu quando ele estava cortando seu pênis e até gritou. Após remover o órgão, ele teria cozinhado usando um pouco de sal, pimenta e alho, cortado e depois fritou. Depois de ter feito isso, ele levou o órgão até Brandes, que comeu junto com ele. Como Brandes estava perdendo muito sangue, Armin decidiu levá-lo e colocá-lo na banheira para que pudesse lavar com água para causar menos confusão. Ele estava planejando deixar Brandes lá até perder a vida e ia checá-lo de 15 em 15 minutos, mas sempre o via vivo. Na entrevista que deu, ele disse que esse processo demorou muito, então resolveu pegar um livro e lê-lo, e o livro escolhido foi Star Trek.
Armin falou que o Brandes estava demorando muito a perder a vida e já haviam se passado 3 horas quando ele decidiu finalmente cortar a garganta dele. Então ele avisou o que faria, cortou e levou seu corpo para a sala do abate para prepará-lo. E ao invés do que Brandes havia pedido, Armin não usou seu crânio como cinzeiro, na verdade o enterrou no jardim, e o resto de sua carne ele guardou no freezer. Durante uma de suas entrevistas, o Armin disse que na hora da degustação, ele decorou a mesa com velas, dizendo o seguinte: "Peguei meu melhor serviço de jantar e fritei um pedaço de alcatra, um pedaço de suas costas e fiz o que chamei de princesa. Batatas e brotos. Depois de preparar minha refeição, comi. A primeira mordida foi obviamente muito estranha. Foi uma sensação que não consigo descrever. Passei mais de 40 anos desejando isso, sonhando com isso. E agora estava tendo a sensação de que estava realmente alcançando essa perfeita conexão interior através de sua carne. A carne tinha gosto de porco, mas mais forte." Ele não somente filmou tudo o que aconteceu, mas também tirou várias fotos que postou lá no Canibal Café, o que fez com que as pessoas enlouquecessem e o considerassem uma espécie de rei canibal. Em novembro daquele mesmo ano, o Armin resolveu anunciar novamente, pois sua carne que havia guardado já estava acabando. Porém, dessa vez, um estudante austríaco viu o anúncio e disse para a polícia tudo o que já havia acontecido. Então, no dia 10 de dezembro de 2002, a polícia foi à mansão de Armin e iniciou uma busca por evidências sobre o crime contra Brandes. Quando a polícia chegou até o freezer, eles abriram e olharam algumas caixas de pizza que estavam dentro. Ao abrirem as caixas de pizza, eles encontraram carne que Armin disse ser de porco selvagem. Outro policial se aproximou para ver mais de perto e percebeu que ainda havia pele nela, confirmando que era carne humana. Quando a polícia perguntou se aquela era carne de gente, Armin finalmente desistiu e disse que sim, e acabou contando tudo o que aconteceu. Ele contou sobre as fotos, a gravação do vídeo, os sites, as mensagens entre ele e Brandes e tudo mais. Por isso, Armin foi preso e no dia 30 de janeiro de 2004 foi condenado por homicídio culposo, sendo sentenciado a apenas 8 anos e meio de prisão. Muitas pessoas ficaram completamente indignadas com o que aconteceu, pois elas acreditavam que Armin merecia uma sentença de prisão perpétua. No entanto, outras pessoas acreditavam que era uma pena razoável, pois a vítima havia concordado com tudo o que aconteceu. Além de todas as provas indicarem que o Brandes havia concordado com tudo o que aconteceu, os advogados descobriram que canibalismo não era ilegal no país. Inclusive foi exibido no tribunal 19 minutos da gravação que o Armin fez, onde dava para perceber que o Brandes queria participar daquilo. Durante um novo julgamento em 10 de maio de 2006, foi argumentado que Brandes não estava no juízo certo para dar o devido consentimento ao que estava acontecendo, e a condenação de Armin se transformou em assassinato, e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele ainda está na prisão até hoje. Armin também afirmou que se algum dia tivesse a oportunidade de sair em liberdade condicional, recusaria e ficaria na prisão, porque acredita que voltaria aos velhos hábitos e procuraria mais voluntários para serem comidos. Ele também afirma que sabe que o que fez foi errado, mas seu desejo por carne humana era muito mais forte que isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Se você quiser e puder, se torne um membro, porque isso ajuda demais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!